depois de pensar muito, eu decidi gravar esse vídeo. Eu entendo que ele pode resultar em muitas pancadas, não é? Mas não tem problema não. Os ombros são largos, a gente aguenta a pressão. Vamos lá. Sobre a canção da Aimee, essa jovem que do dia para a noite se tornou muito conhecida no Brasil, em função de uma música que ela cantou num festival, num reality show. Bem, sobre o conteúdo da música, ele dividiu opiniões no segmento evangélico entre aquele grupo de pessoas que se sentiu ofendido pela letra, pela canção, um grupo de cristãos formadores de opiniões, todos eles, ou em sua grande maioria, que preferiram dissecar a canção, frase por frase, fazer uma análise teológica da música, e aqueles que entenderam como uma voz profética, uma voz de alerta, de disciplina, de correção, um puxão de orelha para a igreja brasileira. Qual é a minha opinião sobre isso? Eu tenho dito que as portas do arrebatamento da igreja, nos últimos dias da igreja na terra, haverá duas igrejas atuantes. Uma igreja dominada pela apostasia. Diz a Bíblia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Teremos uma igreja assim apóstata, uma igreja indiferente, uma igreja que estará vivendo um evangelho de fariseus. Mas haverá também uma igreja ativa, uma igreja incendiada, uma igreja remanescente, porque a palavra diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não são de todos. Então haverá uma igreja incandescente, uma igreja apaixonada pelo noivo, uma igreja que aguarda ansiosamente pela volta de Jesus. O que eu entendo? A música, o evangelho de fariseus tem um destinatário. Essa primeira igreja, essa igreja apóstata. Agora, uma coisa é verdade sobre essa canção. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando ceifeiros da grande seara. Uma frase, voz e violão, foi o suficiente para despertar, acordar uma geração que dezenas e dezenas de horas de documentários, alertas de dezenas de agências missionárias, discursos feitos em câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso Nacional por dezenas e dezenas de parlamentares, o alerta de uma ministra, hoje senadora, mas todo o empenho de um ministério, naquela ocasião, com um programa gigantesco, o Abraço Marajó, nada disso foi capaz de despertar de forma tão intensa uma geração quanto 3 frases. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Isso me lembra, sabe o quê? Isso me lembra Isaías 64. Ah, se fendesses os céus e descesses, seria como quando o fogo incendeia os gravetos e faz ferver a água. Os teus inimigos te temeriam e as nações seriam impactadas pela tua presença. Nações sendo impactadas apenas porque o fogo desceu e incendiou gravetos. Gravetos catalisadores de um incêndio, de um impacto para as nações. 3 frases foram capazes de despertar uma geração. Imagine quando não for apenas uma garota, quando for dezenas, centenas, milhares de profetas, porque é isso que a Bíblia diz em tempos de avivamento e um avivamento geracional, os filhos profetizariam. Então que venham os meninos profetas. Que venham esses meninos profetas com, às vezes, frases desajeitadas, seu jeito desajeitado. A igreja dos fariseus, dos apóstatas, eles vão sempre ver isso como uma afronta, mas para uma igreja que vive incendiada, isso será sempre um confronto. E o confronto nos leva à percepção, e a percepção abre possibilidade para a transformação. Então que os meninos profetas apareçam cada vez mais, às vezes com seus machados afiados e com as suas palavras nem sempre bem polidas, mas é assim mesmo. Ferramenta de profeta é sempre um machado. Deus te abençoe.